Se para aprender a ler tarô fosse necessário realmente ter um dom, ele não teria uma estrutura. Antes de qualquer coisa, antes de até me apresentar, eu já quero te dizer uma coisa. Para você ler tarô, você não precisa de uma religião específica, de um dom específico, de uma mediunidade. Você não precisa de algo pregresso. O tarô, ele não exige algo para que você se abra para esse conhecimento. Então, agora, dito isto, o meu nome é Aline Antunes, eu sou taróloga terapeuta, professora de tarô aqui na Escola Iniciática de Alquimia Ascensional. E hoje nesse vídeo eu vou falar para você sobre o tarô. E eu vou começar falando sobre essas crenças limitantes e dogmas que existem que impedem muitas pessoas de acessar esse conhecimento. Primeiramente, uma dessas crenças é de que é preciso ter um dom, é preciso ter alguma intuição muito afinada, muito aguçada. E, obviamente, gente, claramente que não. Você não precisa de um dom, uma mediunidade, e também você não precisa ser daquela religião específica para você aprender a ler tarô. O tarô não é dogmático, ele não é conectado a uma religião. Todo mundo pode aprender a ler tarô. Tarô é um conhecimento acessível. E ele também não é sobre fé ou espiritualidade em si. O tarô, ele realmente expande a nossa espiritualidade e trabalha, né, em nós, através do conhecimento que ele nos traz, essas questões a ver com fé. Mas não somente a ver com fé, somente a ver com tudo o que diz respeito à jornada humana. O tarô, ele traduz a jornada humana. Por isso é um conhecimento que vai muito além daquilo que ficou conhecido de forma muito pejorativa, como um veículo de adivinhação de futuro. O tarô é uma estrutura de cartas que traduz toda a nossa jornada humana. E todos nós nos identificamos com aquelas cartas. Então, em primeiro lugar, eu já quero te dizer que para que você leia tarô, não é exigido nada além do seu próprio interesse, da sua curiosidade e de você estar ali em busca, né, de ter mais conhecimento sobre si, sobre a vida. Porque o conhecimento que o tarô nos revela é um conhecimento que realmente nos traz mais autonomia, nos traz mais conhecimento sobre nós e sobre a vida. Então, ele não é um conhecimento que está à parte de nós, como se fosse algo distante e externo. Pelo contrário, ele é o conhecimento, veículo que nos conduz a nós mesmos. Por isto, o tarô, ele é um instrumento terapêutico. Então, a partir disto, eu digo que você, eu, qualquer pessoa pode ler tarô. E que para isto não existe exigência alguma que não seja o seu próprio esforço ali em aprender um conhecimento novo, uma linguagem nova. Aprender tarô é como se você fosse aprender uma nova língua. E ele tem uma estrutura, ele tem uma lógica, ele tem toda uma narrativa. Por isso que ele é aprendível. E a partir disso, eu quero te dizer que para que você aprenda tarô, o primeiro passo é você entender a estrutura do tarô. Como ele é composto, né? Como que funciona isso. Bom, gente, o tarô é um oráculo e existem vários oráculos por aí. O tarô é um deles. E para ser tarô, precisa ter 78 cartas, que também podem ser chamadas de lâminas ou também de arcanos. Então, arcano, cartas, lâminas é a mesma coisa. Para ser tarô também precisa ter 22 arcanos maiores. Lembre-se, cartas é a mesma coisa que arcano. E existem 22 arcanos maiores, ou 22 cartas que são os arcanos maiores, e 56 arcanos menores. É necessário ter essa estrutura para ser chamado de tarô. Se tiver 70 cartas, não é tarô, é outro oráculo. Existem vários oráculos por aí, maravilhosos. Mas, se não tem essa estrutura de 78 cartas, onde 22 são os arcanos maiores e 56 os arcanos menores, nós não estamos falando de tarô, estamos falando de outro oráculo. Esse é o primeiro ponto básico, compreender essa estrutura básica do tarô. Em outro vídeo, eu vou falar melhor sobre esses arcanos maiores. E eu vou falar melhor também sobre os arcanos menores.
Esse, inclusive, eu acredito que muita gente, né, que já estuda tarô tenha mais dúvidas sobre. Até porque são bem mais cartas, né? Mas voltando lá, assim, nesse conhecimento básico e importante. Os arcanos maiores são grandes energias, falam sobre momentos, situações, compreensões, né, da jornada humana de forma maior. Então, cada um dos arcanos maiores fala sobre um momento arquetípico humano, ou seja, quem trouxe isso foi Jung. Ou seja, é um momento que todos nós atravessamos ao longo de nossas vidas. Existem cartas que nos falam sobre transformações, sobre começos, existem cartas que falam sobre crises, existem cartas que falam sobre mortes simbólicas, existem cartas que falam sobre encontros, uniões, existem cartas ali que falam sobre autoestima, amor próprio, existem ali também cartas que falam sobre movimento. Então, cada uma das cartas falam sobre assuntos, né, questões, fases do caminho da jornada evolutiva do ser humano e todos nós nos identificamos com esses arcanos, com essas cartas. Então, por isso que essa leitura é uma leitura universal. Por isso que o tarô, ele extrapola língua, ele extrapola cultura, porque isso é arquetípico da jornada evolutiva humana. Bom, os arcanos menores, eles não são chamados de menores, não tem a ver com ser inferior, não tem a ver com isso. Na verdade, é porque os menores, eles são mais específicos, né? Eles nos ajudam a compreender o que está acontecendo, o nosso momento, nos traz direção, orientação. Então, é para essa experiência mais prática aqui do aqui e agora. Então, eles nos ajudam também a clarificar os arcanos maiores. Então, gente, esse sistema aqui, lindo, que é o nosso querido Tarosito, ele vai muito além de uma adivinhação de futuro, né? Ele nos ajuda a compreender, traduz o nosso momento, aqui e agora. E essa tradução não é só para trazer uma clareza, não, ela nos traz autonomia, nos traz mais presença, compreensão, nos ajuda a resolver os nossos conflitos, nos ajuda a compreender qual é o momento em que eu estou vivendo, né? Se o meu momento é um momento de pausa, é um momento de movimento, é um momento de começo, é um momento de transformação, é um momento de uma morte simbólica, onde eu preciso deixar alguma coisa para trás, né? Então, vai falar sobre o que eu estou passando ali naquele momento. E através dos arcanos menores, né, especificamente, eles vão nos ajudar a focalizar, né, o que está pegando ali no momento específico da leitura. Então, é por isso que no curso aqui de tarô que a gente tem na escola, eu trabalho com essa perspectiva alquímica na leitura do tarô. Porque esse instrumento aqui, esse sistema aqui, ele não se restringe a uma leitura de futuro. É óbvio que ele vai trazer também perspectivas de futuro, porque a partir do momento que a gente tem clareza do presente, e como ele abarca todo o conhecimento sobre essa jornada arquetípica das fases humanas, ele consegue nos trazer essas perspectivas de futuro, né, de linha temporal de fato. Então, o tarot traz sim, ele carrega sim essa capacidade de trazer perspectivas, de nos trazer orientação, né, possibilidades. Mas parte especificamente do fato de que ele nos clarifica no aqui e agora, sobre o que está pegando aqui e agora. Então, para que você comece a ler tarô, eu te convido profundamente. Se você se sente bloqueado, se você acha que é um conhecimento distante, se você acha que é um conhecimento que tem a ver com acreditar ou não, ele não pede que você acredite, porque não é sobre isso. O tarô, ele é uma tradução do momento, da circunstância, do que eu estou passando, né? Então, é algo que vai além daquela coisa, daquela visão pejorativa de acreditar em alguma resposta que foi trago sobre o futuro. Quando você começa a estudar tarô a partir dessa estrutura profunda que ele tem, você começa a compreendê-lo de uma forma muito mais profunda também e ver que o que ele traz ali tem a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Esse é um momento muito oportuno para que a gente se aproxime desses oráculos, porque é um momento de vida, né, no planeta que está rolando fortemente esse convite, né, de autoconhecimento, né, da gente conhecer quem somos nós e conhecer aquilo que foi aprendido e que, na verdade, não corresponde à nossa essência.
E aí o tarô, ele facilita esse processo fortemente. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a compreender melhor, né? Porque a partir da compreensão da estrutura do tarô, a gente começa a pensar como taróloga ou como tarólogo. Então é preciso compreender a estrutura das cartas. E fique atento, porque em breve vai sair aí um próximo vídeo onde a gente vai aprofundar mais sobre essa estrutura. A gente vai ver melhor sobre os arcanos maiores, os arcanos menores, tem muita coisa vindo por aí e eu quero que você consiga acessar cada vez mais esse conhecimento aqui de uma forma muito simples, muito clara, né? Porque o tarô, ele é assim, né? Existem crenças aí que dizem, inclusive, que ele é muito complexo. Não é sobre isso. É porque o conhecimento do tarô, ele não é esgotável. Quando a gente começa a compreender o significado de cada uma dessas cartas, a gente está começando a compreender. E a gente vai expandindo esse conhecimento com a vivência da nossa própria vida. Porque é isso que ele nos faz, ele nos conecta com a nossa vida. Então, no momento em que eu compreendo, por exemplo, o que é a roda da fortuna, a partir desse momento que eu faço um curso, que eu estudo sobre essa carta, eu estou abrindo um portal e esse conhecimento ele vai ser expandido ao longo da minha vida. Em vários momentos eu vou perceber que eu estou vivendo a roda da fortuna e vou fazer essa conexão e vou atualizar aqui a minha bagagem de conhecimento sobre esse arcano. Por isso que eu digo que o conhecimento do tarô ele não é uma coisa assim, não começa a estudar o tarô tentando esgotar esse conhecimento, tentando dominar esse conhecimento com as mãos. Não vai rolar. Ele é expandível, porque ele fala exatamente sobre a nossa própria jornada e a jornada dos outros, né? De cada ser humano. Então, se abra para esse mistério maravilhoso e que a sua jornada, a sua aventura junto a esse mistério seja muito rica, muito nutritiva, assim como é para mim. Eu amo muito tarô e ao longo dos vídeos eu vou tentar trazer aqui o máximo do que eu consegui trazer para você dessa relação aqui de profunda conexão com esse instrumento lindo aqui de evolução que a gente tem. Um grande beijo e até a próxima!